Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos então hoje dar continuidade à nossa disciplina de nutrição dietética. Na primeira aula a gente falou sobre noções de nutrição, falamos também sobre aleitamento materno, a importância do aleitamento materno como um alimento principal para a criança nos primeiros 6 meses de vida, como o leite materno ele é completo, né? E agora a gente vai dar continuidade falando sobre nutrientes, certo? Os nutrientes a gente viu lá na primeira aula que são compostos, né, que estão presentes nos alimentos, no solo. Então, os nutrientes eles são divididos em dois grandes grupos, que são os macronutrientes e os micronutrientes, tá? Os macronutrientes são aqueles nutrientes, como o próprio nome já fala, são nutrientes maiores, são moléculas maiores, né? E eles compõem a maior parte da nossa dieta também. Nesse grupo de macronutrientes, nós vamos estudar os carboidratos, as proteínas e os lipídios, que são as gorduras. Já no grupo dos micronutrientes, a gente vai estudar as vitaminas e os minerais, certo? Então, pessoal, os nutrientes, eles são necessários ao organismo diariamente e em grandes quantidades, constitui a maior parte da dieta, no caso, os macronutrientes, né? Eles fornecem energia e componentes fundamentais para o crescimento e manutenção do corpo. Quem é que faz parte do grupo dos macronutrientes? Os carboidratos, as proteínas e as gorduras. O equilíbrio alimentar depende da proporção ideal entre eles, tá, gente? Então, eu quero que vocês peguem o caderno, façam anotações referentes a essa aula, porque a gente vai ter uns conceitos um pouquinho mais complexos mais para frente, então eu queria que vocês organizassem o pensamento de vocês. Então, coloquem primeiro aí macronutrientes, composto por carboidratos, proteínas e gorduras, tá? Então, são os três nutrientes aí, os macronutrientes que fazem parte desse. Nós vamos falar primeiro sobre os carboidratos, certo? Então, aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa das massas, né? Que são o grande exemplo aí de carboidrato, né? Que as pessoas mais, quando se fala em carboidrato, que as pessoas mais pensam, que vem à cabeça é justamente os pães, as massas, tá bom? Então, a classificação dos carboidratos ela é feita de acordo com o tamanho que eles assumem. Então, eles podem ser classificados como monossacarídeos, disacarídeos e oligo ou polissacarídeos, certo? Então, nós vamos falar sobre cada um deles. Lembrando aqui que, pela própria etiologia da palavra, a gente consegue determinar esse conceito, né? Então, por exemplo, mono vem de um, tá? Um sacarídeo, de dois sacarídeos, né? A união de dois, no caso, dois monossacarídeos. E oligo ou poli são vários, tá? Vários sacarídeos. Vamos lá. Os monossacarídeos são os açúcares simples. Eles são a unidade básica dos carboidratos. São raramente encontrados livres na natureza, mas estão em forma de disacarídeos e polissacarídeos. Então, os monossacarídeos, eles são a menor molécula, né, a menor estrutura do carboidrato. Então, por exemplo, quando você come um pão, quando esse pão entra no seu organismo, vai para o seu estômago, ele vai ser quebrado em moléculas menores, tá? Então, nós vamos ver mais para frente que o pão é uma massa, né? Então, vai ser um polissacarídeo que vai ser quebrado depois em moléculas menores até formar os monossacarídeos, que são as estruturas menores e que estão presentes livremente, né? Na corrente sanguínea. Então, nós temos 3 monossacarídeos. O primeiro é a glicose. Vocês já ouviram falar da glicose? É a forma de açúcar encontrada onde? Na corrente sanguínea, viu, gente? Então, todo açúcar, toda massa, todo carboidrato que a gente ingere, o produto final vai ser glicose, e essa glicose vai estar presente aonde? Na corrente sanguínea. É o principal produto formado a partir da hidrólise, que a hidrólise quebra dos carboidratos mais complexos no processo de digestão. Então, como eu falei para vocês, quando a gente come um carboidrato mais complexo, né, por exemplo, você vai comer uma massa, você vai comer um arroz, e aí ele vai ser quebrado, ele vai sofrer o processo de hidrólise, que é a quebra, em moléculas menores até formar a glicose, por exemplo, que vai ser o açúcar
que a gente vai encontrar na corrente sanguínea, tá? O segundo monossacarídeo é a galactose, que é o açúcar de quem? Do leite. Ele também não é encontrado livre na natureza. Ele combina-se com a glicose para formar lactose, que é um disacarídeo, tá? E ele é obtido através da quebra, hidrólise da lactose durante o processo de digestão. Então, a galactose está presente no leite e nos produtos lácteos, tá, gente? Então, nós vamos ver, vocês vão entender mais para frente como é que acontece essa questão da quebra, tá? A frutose é o açúcar das frutas, mais doce ele é o mais doce de todos os monossacarídeos, e a sua doçura varia conforme a fruta amadurece. Então, quanto mais madura for a fruta, mais açúcar, mais frutose ela vai ter, tá? E é encontrado também nas frutas e mel. Então, gente, para quem acha aí que a fruta porque a fruta é totalmente saudável, nem sempre, tá? Algumas frutas têm que ser comidas com moderação, não podem, principalmente para quem tem diabetes, aí tem que ter um certo cuidado, justamente porque nas frutas também tem o açúcar, que é a frutose. Certo, então, só recapitulando, nós estamos falando sobre os macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, que são as gorduras, certo? Dentro dos macronutrientes, nós estamos falando agora dos carboidratos, que são divididos em monossacarídeos, disacarídeos, oligo ou polissacarídeos. Nós já falamos dos monossacarídeos, que são glicose, galactose e frutose. E agora nós vamos falar sobre os disacarídeos, que são açúcar simples, mas que são compostos de 2 monossacarídeos, tá? Então, eles são mais complexos do que os mono, tá? Por quê? Porque são formados, olha o nome, são formados por 2 moléculas ou 2 monossacarídeos. Dentro desses disacarídeos, nós temos 3 exemplos aqui, nós vamos falar sobre eles, que é a sacarose, a lactose e a maltose. Tá? Então, lembra que o disacarídeo é a união de 2 mono? Então, sacarose é a união de glicose mais frutose, tá? A sacarose nós vamos estudar mais para frente, vocês vão ver que é o açúcar da cana-do-açúcar, da beterraba, enfim, por isso que ela é glicose mais frutose. A lactose é glicose mais galactose, tá? São 2 monossacarídeos. E a maltose é a união de glicose mais glicose. Então, vocês percebam, gente, que existe uma molécula comum aqui entre todos eles, tá? Todos os disacarídeos vai ter pelo menos uma molécula de glicose. Então, todos os carboidratos, no final, a quebra deles sempre vai dar glicose. Aí, a gente vai unir a segunda molécula, né? Então, sacarose, glicose mais frutose. A lactose, glicose mais galactose. E maltose, glicose mais glicose, certo? Então, a sacarose é o açúcar de mesa, é aquele açúcar branco que a gente usa, que a gente compra no mercado, tá? Provém dos vegetais e é encontrado no açúcar da cana, no açúcar da beterraba, no açúcar da uva e do mel. Então, aquele açúcar branco que a gente compra, aquele açúcar refinado, o nome dele é sacarose. Ele é um disacarídeo, a união de quem? De glicose mais frutose, tá bom? A lactose é o açúcar do leite. Lembra que a gente falou lá no monossacarídeo também da galactose, né? Só que a galactose é um monossacarídeo e a lactose é um disacarídeo. Então, a lactose é a união de quem? Da glicose mais a galactose. Então, é o açúcar do leite. Ele é produzido nas glândulas mamárias dos lactentes. É formada pelos mamíferos através de glicose para suprir o componente carboidrato. Então, para quem acha aí que o bebê precisa comer outra coisa porque o leite não é completo, não, olha, o leite aí tem o açúcar também, que é o carboidrato importante para que esse bebê até ganhe peso, tá? É o menos doce dos disacarídeos e o leite humano contém de 6 a 8% e o de vaca contém de 4 a 6% de lactose. O último disacarídeo que nós vamos falar é a maltose. Com certeza vocês já ouviram falar do malte, né? Pessoal, principalmente aí que gosta da cerveja. A maltose é o açúcar do malte, tá? Ele não é encontrado livre na natureza e é obtido pela indústria através da fermentação de cereais de germinação, tais como cevada,
produzido etanol, que é o álcool, e dióxido de carbono. Então, gente, por isso que quem bebe cerveja, gosta de beber cerveja e tem aquela barriguinha, né? Ganha um peso. Por quê? Porque a cerveja, ela contém malte. E o malte é um açúcar, é um carboidrato, tá? É um disacarídeo, né? O que é um disacarídeo? União de dois monossacarídeos. Quais são esses monossacarídeos? A glicose e a glicose mais glicose, tá certo? E, por último, os polissacarídeos, que são a união de várias unidades de glicose, diferindo apenas no tipo de ligação. Os polissacarídeos são menos solúveis e mais estáveis que os açúcares simples. São conhecidos como os carboidratos mais complexos. Então, pessoal, os polissacarídeos são carboidratos mais complexos e, por serem mais complexos, eles são até melhores, mais recomendados, né, para serem ingeridos. Por quê? Porque eles não causam um pico glicêmico muito rápido em quem come, tá? Aí nós temos aqui, como exemplo de polissacarídeo, um amido, que é a reserva energética dos vegetais, encontrado em grãos, raízes, vegetais e legumes. É a principal fonte de carboidrato da dieta, sendo recomendado de 50 a 55% do total de quilocalorias seja proveniente dos carboidratos complexos. Então, os amidos de diferentes fontes alimentares, tais como milho, arroz, batata, tapioca, mandioca e trigo. Aqui, pessoal, ó. Então, onde é que está presente o amido? Milho, arroz, batata, tapioca, mandioca e trigo. São os carboidratos mais complexos e são os mais recomendados também para serem ingeridos, tá? O outro polissacarídeo é o glicogênio, que é a forma de armazenamento dos carboidratos dos seres humanos. E aonde é que é armazenado o glicogênio, gente? No fígado e no músculo, tá? Então, quando a gente come um carboidrato, apenas parte desse carboidrato fica livre no sangue, circulando, em torno de 10% mais ou menos. O resto desse carboidrato que ele é ingerido, ele vai ser armazenado. E onde é que ele é armazenado? Principalmente no fígado e no tecido muscular, na forma de glicogênio. E ele tem que ser armazenado por quê? Por exemplo, quando você está dormindo, você fica aí de 6, 8, 9 horas aí em jejum, né? E o teu corpo, ele precisa manter o metabolismo, as atividades, ou seja, ele precisa de energia, continuar. E mesmo você em jejum, o corpo não pode parar. E aí o que acontece? Então, o nosso corpo começa a utilizar essa reserva, esse glicogênio, que nós temos no fígado e no músculo, como fonte de energia, tá? E aí é por isso que a gente consegue ficar muitas horas, até dias em jejum, sem se alimentar, porque o nosso corpo ele tem essas reservas. O glicogênio ele é importante no metabolismo, pois ajuda a manter os níveis de açúcar normal durante os períodos de jejum, como por exemplo durante o sono, e é combustível imediato para as contrações musculares, tá? Como eu já tinha falado para vocês. A celulose é outro polissacarídeo, ela é constituinte da estrutura celular dos vegetais. Ela não sofre a ação das enzimas digestivas de humanos, com isso, ela não é digerida e torna-se uma fonte importante de fibra. Então, gente, tudo que não é digerido pelo nosso organismo, ele se torna fibra. A celulose, então, ela se encontra, como eu falei, nos vegetais, nas frutas, nas hortaliças, nos legumes, grãos, nozes e sementes. Por exemplo, o alface, o milho, aquela capinha do milho, né? Que quando a gente come milho, essa estrutura é a celulose. Por isso que algumas pessoas encontram milhos inteiros, nem fezes, né? Por quê? Porque o milho ele não sofre o processo de digestão. Ele não sofre a ação do suco gástrico. E aí, o que acontece? Ele se torna fibra, porque ajuda no bolo fecal, faz com que essas fezes fiquem mais amolecidas e sejam mais fáceis de ser eliminadas. Então, esse tipo de carboidrato aqui, polissacarídeo, celulose, ele é importante para o bom funcionamento do intestino. Quais são as funções, então, dos carboidratos, gente? O carboidrato ele serve como fonte de energia do corpo, primeiro. Principal função, fonte de energia, tá? Se alguém pergunta para vocês para que serve o carboidrato, por que a gente tem que comer carboidrato? Porque ele é a principal fonte de energia do nosso corpo. Sem carboidrato, sem açúcar, quando eu falo açúcar, gente, eu não estou falando daquele açúcar branco de mesa, sacarose, eu estou falando do açúcar do carboidrato mesmo. Nosso corpo ele não tem energia, tá?
Então, ele deve ser suprido regularmente em intervalos frequentes para satisfazer as necessidades energéticas do organismo, tá? No homem adulto, 300 gramas do carboidrato que ele ingere é armazenado no fígado e no músculo. Lembra que eu falei para vocês do glicogênio, que é a forma de armazena, é como o nosso corpo armazena o carboidrato. E 10 gramas só do que é ingerido fica em forma de açúcar circulante, tá? Então, a maior parte dos carboidratos que a gente ingere durante o dia vai ser armazenado, tá bom? Regula o metabolismo proteico, poupando as proteínas. Então, quando você come carboidrato, esse carboidrato, ele impede que as proteínas sejam utilizadas para a produção de energia, tá? Então, a proteína, ela fica exercendo a função dela na construção de tecidos. Então, por exemplo, tem gente que não come porque quer emagrecer e acaba que, em vez de perder gordura, acaba perdendo músculo. Então, por isso que é importante haver uma ingestão de carboidrato, mas de um carboidrato melhor, mais complexo, para que o emagrecimento aconteça de forma saudável, a pessoa perdendo gordura e não músculo, tá bom? Que existe uma diferença muito grande. E é necessário para o funcionamento normal do sistema nervoso central, tá? Porque o cérebro, a fonte de energia do cérebro é glicose. Então, quando você não come não come açúcar, o carboidrato, que eu falo, o seu cérebro ele fica mais lento, né? Por isso que tem gente que, por exemplo, gosta de comer chocolate para fazer prova, gosta de, às vezes está lento, está ali, né, sonolento, está com uma fadiga, está querendo dormir o tempo todo, sentindo cansado. E aí, às vezes, é falta de carboidrato mesmo, tá? O carboidrato ele tem essa função mesmo de suprir, de servir de energia para o nosso cérebro. A celulose, ela é outro carboidrato, era um carboidrato indigerível, lembra que eu falei para vocês, né? Então, ela auxilia na eliminação do bolo fecal, tá? Estimulam os movimentos peristálticos do trato gastrointestinal e absorvem água para dar massa ao conteúdo intestinal. Então, outra função importante é justamente essa de servir como fibra, né? De fazer com que o intestino funcione de forma mais regular. Apresenta função estrutural nas membranas plasmáticas das células também. Então, o carboidrato, gente, é fundamental, é importante, né? Lógico que tem que ser consumido de forma moderada e tem que saber fazer as escolhas pelos melhores produtos, pelos melhores alimentos. Depois dos carboidratos, nós temos as proteínas, né? Então, proteína também muitíssimo importante para a dieta. Existem duas fontes de proteína, a fonte animal, de origem animal e de origem vegetal. Então, a proteína de origem animal são as carnes, né, dos mamíferos, aves, pescados, etc. As vísceras, os ovos, os leites e os derivados, tá? Então, esses são as fontes alimentares de origem animal. A de origem vegetal são as leguminosas secas, que são os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico e os cereais integrais, que são milho, trigo e etc. Tá bom, gente? Então, fontes alimentares de proteína. E por último, nós temos os lipídios, que são as gorduras, né? Esses lipídios, essas gorduras também podem ser classificadas de acordo com a origem. Então, elas podem ser de origem animal e vegetal. Quais são as gorduras de origem animal? O creme de leite, tá? A manteiga, o toicinho, a banha, o óleo de fígado de bacalhau, o leite integral, os queijos, as carnes, a gema do ovo, a gema, aquela parte amarelinha, que é bem rica em lipídios, tá? E a de origem vegetal, a margarina, a gordura hidrogenada, óleos de milho, soja, oliva e algodão, azeitona, chocolate, abacate, nozes, castanha, coco, etc. Então, essas são as fontes de gordura, gente. Em relação às fontes de gordura, é importante a gente falar aqui que existem fontes de gordura de origem animal e de origem vegetal boas, tá? Não é porque é gordura que ela é ruim, na verdade, se a indústria ela acabou demonizando muito as questões das gorduras, né? Então, hoje, por exemplo, as pessoas adoram comer massa, mas acham que se comer um azeite vai fazer mal, né? E não é assim, não. Então, quanto mais, por exemplo, as gorduras aqui, as banhas, são melhores do que os leites, esses óleos de milho, soja, tá bom? A gema do ovo é riquíssima também em lipídios, né?
e é muito bom consumir, tá? A azeitona também, abacate é uma fonte muito boa de gordura, gordura boa, né? De lipídios bons. A castanha, as castanhas, nozes, o coco também, tá? Então, assim, é importante a gente consumir um pouco de tudo, mas que seja, assim, fazer as escolhas corretas, tá? Dos melhores alimentos.